Um número expressivo de denúncias de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes vem chamando atenção em todo o Brasil. Especialistas alertam para a identificação de sinais que as vítimas apresentam quando sofrem esse tipo de crime. Qualquer pessoa que suspeitar que alguma criança está sendo violentada, sendo vítima de violência, precisa avisar as autoridades ou pode responder por omissão. De uma hora para outra, a criança que brincava com os amigos passa a ficar mais introspectiva. Ou começa a tirar notas baixas quando ia bem na escola e até passa a ter medo de certos lugares. Existem muitos sinais de que uma criança ou adolescente pode estar sofrendo alguma violência ou abuso sexual. Uma pesquisa do IBGE mostrou que 1 em cada 7 adolescentes já sofreu algum tipo de violência sexual. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que entre 2009 e 2019 ouviu alunos do 9º ano do ensino fundamental de capitais. As respostas foram de adolescentes entre 13 e 15 anos. Quando eles são adolescentes, tem aquela fasezinha, hoje eles estão mais introspectivos, mas de repente eles saem do quarto e está tudo bem, Às vezes eles estão um pouquinho mais tristes, mas passa, você vê que é uma coisa de momento. Os adolescentes têm essa mudança de comportamento, de humor muito rápida, mas quando é um caso de abuso, você vê que não é uma coisa rápida. Você vê que eles vão mudando, vão ficando mais tristes por mais tempo. Eles vão se recolhendo por mais tempo, eles vão ficando mais reativos, eles não querem conversar, isso vai durando. Você vê que a criança vai mudando mais o comportamento. Mesmo com vários sinais, muitos desses casos que poderiam ter sido evitados ficam escondidos dentro dos lares. Segundo o estudo da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 67% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são feitos longe das ruas, dentro das casas. E cerca de 85% dos casos são cometidos por pessoas conhecidas pela vítima. Segundo a psicóloga Viviane, coordenadora do CRAS em Corumbá, o número de casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes acompanhados dentro da instituição aumentou nos últimos anos. Para ela, isso não quer dizer que em anos anteriores eles não existiam, mas sim porque agora as vítimas sabem que o ato é uma violência e buscam denunciar. A gente acredita que esse aumento se dá devido a isso, de crianças, adolescentes já estão devidamente orientados, capacitados para entender como é esse nível de violência, como é esse ciclo de violência, como acontece, e eles mesmos também estão chegando para fazer a denúncia para a gente também. Em Corumbá, uma das portas de entrada é na Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso, a DAIGE. Já o CREAS é o serviço referência no atendimento especializado de assistência social e atua nos casos em que os vínculos já foram rompidos. Segundo a instituição, de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026, foram 41 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual atendidos em Corumbá. O CREAS ele vai fazer com que essa criança não seja revitimizada. O que significa isso? Nós vamos fazer esse acolhimento da criança, do adolescente, da família. Nós vamos colocar numa sala capacitada para isso, São profissionais capacitados para isso. E aí a gente vai fazer a escuta dessa criança, do adolescente, somente o necessário para fazer com que elas não revivam de novo, o trauma já gerado pelo que eles passaram. Mas para a vítima conseguir expor tudo o que está acontecendo, os pais precisam criar ambientes seguros em que a criança sinta confiança para falar e ser ouvida. A principal chave para isso é o diálogo. Não é que ser amigo do teu filho significa que você não vai dar limite para o seu filho. Seu filho precisa entender que você está ali para acolher. Em qualquer coisa que eles tragam, a gente validar o sentimento deles. Que às vezes a criança chega para te contar uma coisa e você já acha que é mentira, você, não pode ser, fulano não pode fazer isso. Gente, pode fazer, Qualquer pessoa pode fazer. Então a gente tem que validar e acolher os nossos filhos, por menor que seja a queixa. O principal é o diálogo e o acolhimento das crianças. E tem que comunicar às autoridades, como a gente disse, tem que denunciar, mas onde que procura, tem endereço, contato, a gente preparou uma tela aqui para você saber, olha só, tem a Polícia Militar, que atende pelo 190, quando a criança está correndo risco imediato,
O SAMU pode ser chamado pelo 192 para pedidos de socorros urgentes, delegacias especializadas no atendimento de crianças ou de mulheres e qualquer delegacia de polícia. Tem o Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos. A denúncia é anônima e pode ser feita por qualquer pessoa. Mais uma tela aqui. Conselho tutelar são as pessoas, os profissionais conselheiros que vão até a casa denunciada e verificam o caso. Dependendo da situação, já podem chegar com apoio policial e pedir abertura de inquérito. Também os profissionais de saúde podem ajudar, sabia disso? Médicos, enfermeiros, psicólogos e outros, eles precisam fazer notificação compulsória em casos de suspeita de violência. É uma notificação que é encaminhada para os conselhos tutelares e também para a polícia. E o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é o 61996565008, 61996565008. Então tem todos esses caminhos que você pode procurar para poder fazer a denúncia aí e não permitir que nenhuma criança passe por situação de violência.